Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o uso da cafeína no esporte. Tem algumas atualizações científicas aí que saíram recentemente e eu quero passar para vocês essas novidades. Eu acho que é bastante conveniente, até porque a cafeína ela é um suplemento de fácil acesso e muito utilizada, né, pelos atletas de uma forma geral, inclusive por nossos atletas. Eu constantemente me deparo com perguntas sobre o uso da mesma. Eu tenho uma posição sobre, vou passar todos esses detalhes aqui para vocês e vou dar uma pincelada aqui rapidinho sobre um tema que a cafeína não está muito relacionada, mas indiretamente está, que é a questão do doping no Brasil. A gente teve recentemente aí, infelizmente, 11 casos positivos em controle antidoping no ciclismo brasileiro, 9 no ciclismo de estrada, 3 no mountain bike. Inclusive, teve um dos nossos espectadores aqui, acho que o Darlan, ele colocou um comentário falando, fala sobre doping, alguma coisa assim, e eu falei que, então ele falou assim, poderia falar sobre doping? Aí eu falei, posso, mas não quero. E aí ele até fez uma brincadeira, falou, então se você não quer é porque a carapuça serviu. Darlan, meu querido, eu fui atleta profissional durante 14 anos e nesses 14 anos eu passei por dezenas de controle antidoping em competição e fora de competição. Tenho todos os comprovantes, porque quando você passa por um controle antidoping, eles te dão uma via, né? É um papel muito extenso que você preenche. Então eu não tenho, né? Porque a carapuça servir. O grande X da questão é que o nosso canal, ele é um canal informativo e educacional. Toda a informação que eu trago aqui para vocês é com o intuito de agregar algum aprendizado para quem assiste. Eu não quero apenas visualização, nem eu nem a Vivi. Se esse canal tivesse como objetivo apenas visualização, com absoluta certeza já teria feito, porque é fato que assunto doping no Brasil, ele dá muita visualização. E para fazer um conteúdo educacional, também não vamos sobre um tema tão polêmico, a gente não vai abordar isso daí de qualquer jeito. Então vai vir sim, tá, Darlan? Conteúdo aqui para você sobre doping no ciclismo brasileiro e vai vir com muita qualidade. Existe um grupo de pessoas que já está produzindo esse material. Não sou eu que estou produzindo, não é Alta Performance que está produzindo, é um terceiro grupo de pessoas e eles vão compartilhar com a gente esse conteúdo que vai ficar assim extremamente rico para quem tiver a oportunidade de assistir. E aí, Darlan, a gente vai postar aqui no nosso canal o assunto doping de forma educacional, como é o objetivo do canal do Alta Performance Ciclismo. Repito, a gente não quer criar polêmica e a gente não vai colocar nenhum conteúdo aqui para vocês que seja só para gerar visualizações, se não for para agregar informação de qualidade, tá? Fechou o assunto doping? Não, Cris, eu quero saber a sua opinião. Tá, na minha opinião, o doping é um câncer em qualquer modalidade esportiva. E muitas vezes um câncer em fase terminal. Por quê? Porque se vocês observarem equipes profissionais de ciclismo na Europa e até mesmo aqui no Brasil, quando tem um caso positivo de doping, ou a equipe erradica toda a situação para não acontecer mais, ou dentro de 1 ou 2 anos essa equipe acaba, porque é algo que não combina com o ciclismo. Principalmente aqui no Brasil, que o nosso esporte ele é marginalizado, ele é criminalizado, ele é desrespeitado, tá? Então, quando acontece um caso positivo, tem muita gente que comemora, né? De certa forma, acha bom. Eu não acho bom, eu não acho positivo, eu não tenho nada a comemorar. É triste, é extremamente triste. Eu falo como atleta, eu falo como uma dirigente de uma empresa que é Alta Performance Ciclismo, que trabalha com ciclismo. A imagem do nosso esporte ela é muito deteriorada quando essas situações acontecem e ninguém ganha, a não ser quem ganha visualizações com o caos que um controle positivo no Brasil desencadeia, tá? Então, essa é a minha opinião, mas como eu falei, mais pra frente a gente vai trazer para vocês aqui um conteúdo muito rico falando sobre doping no Brasil, e eu tenho certeza que vai de encontro com o nosso propósito aqui. Agora vamos partir para o assunto cafeína, né? Eu particularmente não gosto do uso da cafeína, porque
a cafeína ela tem que ser milimetricamente manipulada, né, para esse uso, porque senão ela pode te trazer alguns prejuízos. Eu já tive muita dor de cabeça com o uso da cafeína, eu já usei dosagem de cafeína. E vejam que eu não estou sendo hipócrita de falar para vocês que eu nunca usei, que eu não gosto e pronto, e acabou. Eu já usei a cafeína numa dosagem alta e tirou o meu reflexo, quando na verdade a cafeína, eu fiz algumas anotações aqui, ela aumenta o estado de alerta, mas em excesso ela tira o seu reflexo, né? Então, a cafeína, ela tem os seus benefícios no esporte, isso é comprovado cientificamente, tá? Saíram alguns estudos recentes falando sobre isso e eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo para vocês esses estudos. Quem gosta de ler, eu tenho certeza que vai gostar muito do conteúdo, porque ele é muito informativo. Mas o grande problema do uso da cafeína é justamente a manipulação da dosagem dela e o objetivo dela. Tudo que a gente vai fazer, toda alimentação e toda suplementação que a gente vai utilizar, ela tem que ter um objetivo e ela tem que ser, esse objetivo e a dosagem tem que ser específico para o objetivo que a gente tem. E a cafeína, como eu falei no início do vídeo, por ter um acesso muito fácil, o uso dela chega a ser indiscriminado por diversos atletas. Eu já tive relatos de atletas meus que quebraram em competições por causa do uso da cafeína, uma dosagem muito alta. E é aí que mora o problema, tá? Primeiro eu vou falar sobre os benefícios para vocês, que é aqui, ó, redução da fadiga, sensação de dor menor ou uma sensação de dor retardada, melhora do estado de alerta e tempo de reação, tá? Ela aumenta a força da contração muscular, mas esse efeito não tem grande efeito positivo na prática esportiva, tá? Esses benefícios inicialmente aqui que eu falei, a redução da fadiga, sensação de dor menor, melhora do estado de alerta e tempo de reação, esse efeito está relacionado ao fator de que a cafeína, ela bloqueia a adenosina. Aí eu vou ler aqui para vocês um texto que eu tirei do artigo onde eu estou colocando na descrição, que é assim, ó, como a cafeína afeta o cérebro. A cafeína tem uma estrutura química semelhante à molécula chamada adenosina. Só para abrir uma aspa, a adenosina ela é utilizada para formar ATP, tá? Então ela é boa, certo? Então a cafeína ela tem uma estrutura semelhante à molécula adenosina, mas ela não tem adenosina, ok? Essa molécula é produzida naturalmente no corpo e é responsável por sensações de cansaço, fadiga e até mesmo sensação de dor quando se liga aos seus receptores no cérebro. Simplificando, mais adenosina significa mais fadiga. Devido às semelhanças estruturais entre a cafeína e a adenosina, a cafeína pode impedir que a adenosina se ligue aos receptores. Então, a adenosina ela é responsável por sensações de fadiga, né? E como a cafeína tem moléculas semelhantes à adenosina, essas moléculas semelhantes elas se ligam aos receptores cerebrais e impedem que a adenosina faça essa ligação. E aí ela desencadeia esse efeito, essa sensação que é a redução da fadiga, sensação de menor dor ou dor retardada, melhora do estado de alerta e tempo de reação. Esses efeitos são comprovados no uso da cafeína. Tem uma observação muito importante para ser feita, que assim, muitos dos estudos que foram feitos com cafeínas, eles foram feitos em animais, tá? Com uma dosagem muito alta, que no caso para o ser humano não é aplicável. Então tem que tomar muito cuidado com a informação no qual vocês absorvem, porque pode ser que vocês até encontrem outros efeitos positivos para o ser humano, né, ou em outros artigos, mas será que isso é aplicável para o ser humano? Tem que tomar bastante cuidado. A gente precisa entender agora eu vou entrar na parte assim do excesso, né? Aqui nesse artigo eles não falam da quantidade utilizada, mas o indicado é que quero fazer uso da cafeína. O que você vai fazer? Procurar um especialista em nutrição, no caso um nutricionista ou uma nutricionista, para indicar para vocês quando vocês vão usar. Se vai ser antes, se vai ser durante, até mesmo se vai ser depois da atividade física, do treinamento de vocês. E principalmente, qual que é essa dosagem que vocês vão utilizar? E outro fator primordial é o aporte nutricional que vocês irão ter para que
esse efeito da cafeína, ele seja benéfico. Se ele retarda a fadiga, se ele diminui a sensação de dor, é sinal que vocês terão aquele up tão desejado na prática da atividade física. Mas para isso vocês têm que ter energia. Então vejam que não é somente utilizar a cafeína, independentemente da dose ou da situação. Vocês vão utilizar a cafeína numa dose específica, de tanto em tanto tempo, a reposição dela dentro do treino ou de uma competição, e com um aporte energético para suprir essa demanda de de menor fadiga, para suprir essa demanda de mais força, mais atenção, estado de alerta e tudo mais. Aí que mora o X. Você quer usar cafeína? Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que não use de qualquer jeito. Como eu citei aqui anteriormente, voltando a isso, eu já tive relatórios de atletas meus contando que eles pregaram depois de 1h30, 2 horas de competição. Tá, mas o que você fez? O que você tomou? Como foi seu pré-treino? Ou Quando eu falo pré-treino, eu falo alimentação pré-treino. O que você comeu pré-competição? O que você comeu antes de iniciar o seu treinamento? Eu fui lá e ingeri 200 gramas, 600 gramas de cafeína. Ou miligramas, né? Miligramas. Oi? Tá, mas você repôs isso daí durante? Não, então tá aí. A cafeína, o efeito dela dura ali em média de 1h30, 2 horas. Acabou o efeito da cafeína, você não está repondo a energia que você está gastando, você não continuou a dosagem, acabou o efeito? Acabou o motor então, né? Porque você gastou tudo que tinha enquanto você estava sob efeito da cafeína. Lembrando que a cafeína não é doping, tá, pessoal? Pelo menos ainda não é. Porque também se começar a ter um uso exacerbado, os órgãos pode por que não inserir a cafeína, ou pelo menos uma dosagem. Eu acho que já teve no controle antidoping uma dosagem máxima de cafeína que você pode utilizar. E isso tudo, através de um controle de urina e de sangue, eles conseguem mensurar qual que é a dosagem encontrada na célula, tá? Então, o recado que eu tenho é esse. Tem efeito positivo sim, mas vocês precisam entender qual que é a dosagem para você, e isso aí provavelmente está muito relacionada a peso corporal, certo? Ou seja, o que seu amigo toma talvez não seja a dosagem que você deve tomar, porque são indivíduos diferentes, e entender qual que é o aporte nutricional para você fazer junto com o uso da cafeína para usufruir dos benefícios dela, e depois de 1h30 ou 2 horas não pregar. É esse o principal, beleza? Ficou claro para vocês esse recado da cafeína? Coloque aqui para mim nos comentários o que vocês acharam, se você usa cafeína, se você não usa cafeína, o que você acha, se você usa, quais são os benefícios que você sente na prática, e até mesmo se você já pregou em um treino ou em uma competição porque você usou de forma inadequada a cafeína. Eu vou ficar aqui esperando relatos de vocês e lendo um por um. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!